Eu saí do piloto automático, sabe aquilo de falar assim, ai, eu tenho que acordar hoje segunda-feira, sabe, aquele desânimo. Ou sextou, né, chegou a sexta-feira, eu tenho uma aversão, tá, a essa palavrinha, essa expressão, sextou. Porque assim, se você resume a sua vida em apenas 2 dias do final de semana, o que você tá fazendo com todo o resto, né? Você joga a sua semana toda no ralo. Então, para que viver assim, né? Que vida é essa? Então, eu saí justamente desse piloto automático depois desse curso de prosperidade. Olá, eu me chamo Bárbara Rodrigues e te ensino a como ser protagonista da sua vida e sair do piloto automático, tá? Isso tendo uma vida muito mais próspera. Seja bem-vinda a este canal. Antes de 2020, eu não me lembro bem qual que era a minha motivação, o ímpeto de levantar da cama todos os dias. Mas assim, tinha um vazio que eu queria preencher e eu não sabia muito bem o com quê. E tem uma frase do Bukowski que eu gostava muito, que reflete bem isso, sabe? Ele fala assim: há um lugar em nosso coração que nunca será preenchido, e iremos esperar, esperar e esperar neste lugar. Para mim, isso soava meio melancólico, mas agora eu vejo que esse lugar é um lugar de autoconhecimento. Retrocedendo um pouco, em 2018, eu estava vivendo a época mais intensa da minha vida, sabe? Mais estressante. Eu estava às vésperas do meu casamento, estava construindo a minha casa. Também eu ia entregar e apresentar o meu TCC. E assim, estava passando a pior fase do meu trabalho. Tudo isso me levou a achar que eu estava com um transtorno de ansiedade. Só que é uma resposta bem comum e natural ao que eu estava vivendo. Acabou que eu fui ao médico e o médico me receitou, né, um medicamento que eu comecei a tomar. Em 2 meses eu engordei 10 quilos. Mas isso foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, tá? Porque eu percebi que eu não precisava, que não era questão de algum medicamento, alguma doença que realmente necessitava disso. Então, eu fui estudar moda, porque eu comecei a perder minhas roupas, elas, né, 10 quilos a mais. Eu precisava comprar coisas novas e mas para isso eu queria entender o que me representava naquela época de transição que eu estava vivendo, né? Tudo muito novo, mas eu também queria saber, ser mais intencional, né, com o que eu utilizava. E foi então que eu vi na moda uma válvula de escape para sair de toda essa ansiedade. E aí eu comecei a estudar e tudo mais. Foi então que, em dezembro de 2020, o ano da pandemia, eu resolvi viajar mais de 2 horas para encontrar uma consultora de imagem e estilo de high ticket. Né? Eu lembro que ela lecionava em Milão, mas estava morando em São Paulo. E aí eu fui até lá para fazer o meu teste de coloração pessoal. Para você que não sabe o que é um teste de coloração pessoal, a consultora ela coloca um conjunto de tecidos sobre o colo, né, de quem está fazendo esse teste, e por meio de tem uma luz natural e tudo mais, é um procedimento. Eu lembro que eu fiquei quase 4 horas lá, né? E assim, esse conjunto de tecidos ele vai revelar qual que é a sua paleta de cores, quais são as cores que mais harmonizam com a sua beleza, o que te destaca, né? Te deixa com um aspecto mais saudável, né? E aí, quando eu saí de lá e eu descobri que eu sou uma outono quente, isso foi para mim uma coisa que explodiu a minha cabeça. Eu falei assim, nossa, tudo que eu utilizava não ia, não me favorecia. Hoje eu vejo, né, eu tenho um conhecimento sobre moda, sobre comunicação, então algumas coisas não fazem mais sentido, porém ainda foi uma virada de chave na minha vida.
Então, assim, eu comecei, só para você ter uma ideia, a cor que eu mais gosto hoje é amarelo, mostarda, né? E é uma cor que eu não tinha no meu guarda-roupa, exceto por uma sandália que eu tinha comprado, tanto que a consultora brincou comigo e falou assim: "Nossa, não é qualquer pessoa que utiliza uma sandália amarelo mostarda". Então, não é commodity, não é uma cor que a gente costuma ver as pessoas utilizando. Então, eu nunca tinha pensado nisso, parado para pensar. E quando veio a cartela e era uma das cores, né, que mais ressaltam a minha beleza, eu pensei, não, por que não? Vamos testar. Se está em mim, é algo que vai me fazer bem. Então, eu me abri a possibilidades. Foi isso, eu acho que o grande aprendizado daquele teste de coloração foi se abra a novas possibilidades. Então, a partir disso, eu fiquei viciada em me conhecer, né? Tem até uma frase do Jung que ele fala assim, que o autoconhecimento, ele te possibilita a tomar decisões mais autênticas e assertivas, né? Quando você se conhece, você sabe direito o que fazer, qual o caminho tomar. Então, a partir disso, eu fiquei louca, querendo me conhecer cada vez mais e ver o que eu não estava explorando. Foi quando eu investi em um curso de autoconhecimento, tá? Foi o primeiro curso que eu investi muito, muito caro. Eu acho que mais de R$ 2.000. Então, lá eu aprendi sobre crenças, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso em um próximo vídeo com vocês, porque é muito importante, porque as crenças, elas têm um poder tão imenso na nossa vida que a gente não sabe. Quando a gente não sabe, esse poder se torna mais forte ainda, né? Porque a gente não tem como questionar. Então, eu vou trazer isso num próximo vídeo. Mas assim, a partir nisso, desse curso, eu fui aprender sobre como a reprogramação de crenças limitantes, o que a escassez, como ela está instalada no nosso dia a dia, a gente nem sabe. Também fui pensar um pouco sobre as minhas metas, o que eu queria para minha vida, qual que era o meu objetivo hoje, como viver hoje, né? E também sonhar, almejar algo mais, que é uma coisa que é muito importante na nossa vida, né? Então, assim, esse curso, ele me possibilitou uma mudança de como encarar a vida, né? Qual era a postura que eu deveria tomar. Então, assim, foi um divisor de água muito grande. E aí eu saí do piloto automático, sabe aquilo de falar assim, ai, eu tenho que acordar hoje segunda-feira, sabe, aquele desânimo. Ou sextou, né? Chegou a sexta-feira, eu tenho uma aversão, tá? A essa palavrinha, essa expressão, sextou. Porque assim, se você resume a sua vida em apenas 2 dias do final de semana, o que você tá fazendo com todo o resto, né? Você joga a sua semana toda no ralo. Então, para que viver assim, né? Que vida é essa? Então, eu saí justamente desse piloto automático depois desse curso de prosperidade. Esse canal, ele vem como resposta em gratidão a Deus por todo esse conhecimento adquirido, por ter uma vida muito mais leve, uma vida saudável. Eu considero assim a minha vida saudável. Em vista de tudo que eu já vivi toda a minha jornada, eu aprendi com ferramentas nesse curso, né? E muitos outros que eu fiz, principalmente também, o mais recente de liderança, né? Como fazer com que ter ferramentas, essa questão é ter ferramentas para lidar com o dia a dia. Então o canal ele nasce com uma resposta justamente para isso, porque o conhecimento bom é aquele que a gente divide com as outras pessoas para poder mesmo a questão da prosperidade é isso, você passar para frente e não reter nada. Então o canal é para você, você protagonista que quer uma vida melhor,
que cansou do piloto automático, que cansou de ser medíocre. Medíocre no sentido de médio, tá? De ir com a manada, de não escutar o seu coração, de entender o que você quer e o que você almeja, sabe? Essa vitalidade que você precisa no seu dia a dia. Então, se você é essa pessoa, eu te convido a estar aqui todos os sábados, tá? Às 10h30, tem vídeo novo no canal. Me acompanhe, se inscreve, curte, tudo mais que você já sabe, né? Esteja comigo. Seja protagonista, tá bom? Tô te esperando.